E aí, nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Prof. Digão para mais uma aula de língua portuguesa, mais uma aula de gramática para vocês, certo? E eu espero que vocês estejam todos bem, né? Todos aí com condições de saúde boas, né? E passando por esse momento tão difícil de maneira forte na luta, tudo bem? E esperamos que isso passe o mais rápido possível, né? A gente possa se encontrar novamente na escola, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos seguir firmes, né? Prestando muita atenção às aulas, ok? Porque esse conteúdo é muito importante para vocês, vai fazer muita diferença lá na frente, né? E já que você tem acesso a esse conteúdo de qualidade, vamos fazer o melhor proveito dele, tudo bem? Vamos aproveitar da melhor maneira. Joia? Beleza, meus queridos? Então vamos dar continuidade aí na nossa matéria. Nós estamos aprendendo agora sobre os pronomes demonstrativos. E na última aula, o prof passou no quadro para vocês, né, como a gente usa os pronomes demonstrativos para localizar coisas no espaço e no tempo, né? Então o prof explicou para vocês que quando a gente quer localizar alguma coisa no espaço, a gente usa o este, o esta e o isto para coisas que estão próximas, né? De quem está falando. Então, por exemplo, eu estou com um estojinho aqui da CVC. Saudades de viajar. Deus. Enfim, quem sabe um dia, né, gente? A gente volta para a vida. Galera, isso aqui está perto do prof, está perto de mim. Então, é este estojo da CVC. É meu. Tá? Ganhei numa viagem. Beleza. Se o estojo estivesse aí com você, aí na sua casa, ou vamos supor que tem um estojo aí que está contigo. Aí o prof fala assim, que cor que é o estojo que está aí com você? Esse estojo aí perto de você. Né? Quando a coisa está perto da pessoa com quem a gente está conversando, aí é esse, essa, isso. Isso que está aí na sua mão. Tudo bem? Perto de mim, isto. Perto de você, isso. Ok. E se estiver longe de nós dois, aí é aquilo. Né? O que é aquilo lá em cima da montanha? Né? Nós estamos aqui embaixo da montanha, estamos olhando lá para cima, os dois. Nós estamos conversando e a coisa está distante dos dois. Aí é aquele, aquele e aquilo. Tudo bem? Beleza. No tempo, como é que funciona? É a mesma lógica. O que está mais próximo da gente, o tempo atual, é este, esta, isto. Então, este ano de 2020, este dia é o dia em que nós estamos, certo? Ou para frente. Né? Então, nestas férias, irei para a Suíça. Quem dera pudesse. Né? Nestas férias são as próximas. Tudo bem? Beleza? É que vai acontecer ainda. A que está mais próxima da gente, mais próxima de acontecer. Ok? Beleza. E se eu quiser retomar alguma coisa que já aconteceu, aí eu uso esse, essa e isso, para coisas próximas. Né? Então, essa semana que se passou, esse último mês, tá? Isso que acabou de acontecer. E se for algo muito distante que aconteceu faz tempo, aí é aquele, né? Naquela época eu era muito feliz, quando eu era criança, há 1000 anos atrás. Certo? Beleza? Tudo bem? Tá, agora nós vamos ver o que os pronomes demonstrativos nos reservam, né, para referência textual, para a gente procurar localizar coisas no texto, tá? Então, retomar elementos que já apareceram no texto, fazer referência a algo que já apareceu, ou introduzir algo novo, né, introduzir uma informação nova no texto também, certo? Para isso, a gente vai usar também os pronomes demonstrativos, né, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquele, aquilo, e cada um vai ter uma função diferente na hora de fazer essa retomada. Beleza? Vamos tentar entender isso então. Beleza. Galera, primeiramente a gente precisa entender esses dois termos aí, anáfora e catáfora. O prof já falou brevemente com vocês sobre isso quando a gente trabalhou a questão de coesão textual, né? Os elementos de coesão, o prof falou um pouquinho sobre anáfora e catáfora, mas vamos lembrar, tá? O que é anáfora? É um movimento para trás. Então, quando a gente tiver um elemento, né, um pronome demonstrativo, que faz referência, né, que se relaciona, que retoma, que tem a ver com algo que já apareceu no texto, que já apareceu anteriormente, uma ideia que já apareceu, um termo que já apareceu, aí nós temos um movimento de anáfora. Né? Ele retoma um termo que já apareceu no texto ou uma ideia que já apareceu no texto. Certo? Beleza? Exemplo. Olha aí. O primeiro exemplo que aparece aí. Miguel e seus amigos bagunçaram muito e estressaram o professor. Essas atitudes merecem punição. Quais são as atitudes que merecem punição? De ter bagunçado e estressado o professor, certo? Essas atitudes, elas já foram mencionadas anteriormente, né? Elas já apareceram. Então, essas aí, retoma, faz referência a algo que já apareceu. As atitudes já foram mencionadas anteriormente, certo? Então, seria errado se eu colocasse estas, tá? Seria errado se eu colocasse aquelas,
Para retomar o que veio anteriormente, a gente usa essas, tá? Então, aí nós temos um movimento anafórico, retoma algo que já foi dito no texto. Diferentemente disso, existe a catáfora, que é um movimento para frente, ou seja, ele introduz um termo que ainda não apareceu no texto. Tá? Então, ele não faz retomada de algo que já foi dito, ele introduz uma ideia nova, uma informação nova, um termo novo. Ok? Exemplo, olha lá. Eu só te digo isto, não vou mais me preocupar com você. Essa informação, ela não apareceu anteriormente. Tá? Por isso, tanto é que tem uns 2 pontos aí, tá vendo? Só te digo isto. 2 pontos. E aí vai aparecer o isto. Aí vai ser explicado o que que é isto que eu te digo. Vou dizer na frente. Tá bom? Então aí neste caso a gente não está retomando. Eu não falei isso ainda. Foi a primeira vez que eu falei. Né? Então, o isto ele introduz uma informação nova. Geralmente, galera, vem com 2 pontos assim. Tá? Só para você perceber, para ficar bem claro que a coisa ainda será dita ali, será marcada, será escrita nesse caso. Tudo bem? Então, anáfora, movimento para trás, retoma um termo anterior. Catáfora, movimento para frente, introduz uma informação nova que não apareceu ainda no texto. Tudo bem? A gente usa esse, essa, isso para retomar coisas e este, esta, isto para introduzir coisas novas. Ok? Já vamos ver essas regrinhas aí. Então, olha lá. O esse, o essa e o isso, eles servem para retomar termos e ideias que já apareceram no texto. Tudo bem? Então, eles fazem um movimento de anáfora. Eles retomam uma ideia que já apareceu no texto. Ok? Exemplo, olha lá. Depois de passar por anos de retração, o PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, cresceu 1%. E a inflação fechou 2017 em 2,95%. A menor taxa desde 1998. Mas, mesmo assim, com a inflação baixa, o índice de pobreza aumentou. O que isso mostra pra gente? Isso demonstra claramente que somos um país desigual. Beleza? E aí teria uma continuação do texto aí, por isso que está sem ponto. Tá? O professor colocou um trecho para vocês verem. Galera, o que demonstra pra gente que somos um país desigual? O que mostra isso pra gente? É exatamente o que aconteceu anteriormente ali, né? O fato de ter passado por um período de retração, né? O PIB cresceu, a inflação diminuiu e mesmo assim o índice de pobreza aumenta, né? Quando a gente tem essa diminuição, esse aumento no PIB, essa diminuição na inflação, a tendência é que as pessoas fiquem mais ricas, certo? O dinheiro vale mais. Porém, né, não é isso que mostra, né? Então, mostra que somos um país desigual. Beleza. Galera, ele está retomando toda essa ideia que foi dita anteriormente. Isso aqui, tudo que eu disse, ó, todo esse problema, que esse aumento, essa diminuição, isso aqui que eu disse, mostra pra gente que somos um país desigual. Né? Então, ele retoma uma ideia anterior. Tudo bem? O esse, o essa e o isso, eles retomam termos e ideias que já apareceram no texto anteriormente. Tudo bem? Beleza. Diferentemente do esse, do essa e do isso, nós temos o este, o esta e o isto, que fazem um movimento de catáfora, um movimento para frente. Ou seja, eles introduzem termos e ideias novas, ok? Ou, em alguns casos, e aí são casos específicos, eles podem até retomar termos que estão próximos, tá, galera? Mas isso só acontece quando você tem de retomar mais de uma coisa, aí você quer mostrar qual que está mais próximo e qual que está mais distante. O que está mais próximo pode ser retomado por este, esta e isto, tá? Então, essas palavras geralmente servem para introduzir um termo, mas quando você quer retomar duas coisas que estavam no texto anteriormente, aí para mostrar qual é a mais próxima, você usa este, esta e isto, tá bom? Então, ele tem duas funções, ok? Exemplo, olha lá. Só tenho este objetivo, viver feliz para sempre. Aqui, galera, o objetivo não apareceu ainda. Né? Quando ele fala assim, ó, só tenho este objetivo e coloca 2 pontos, ele ainda vai falar qual é o objetivo. Né? Tanto é que o objetivo aparece na frente ali, não apareceu antes no texto. Né? Viver feliz para sempre. Então, ele está introduzindo uma ideia, um termo, um objetivo aí no caso, novo. Certo? Que não tinha aparecido ainda no texto. Por isso que a gente usa o este, o esta e o isto, e quase sempre vem com 2 pontos assim. Tá? Aí fica fácil de você perceber que a ideia está na frente. Tudo bem? Mas, como o prof disse ali entre parênteses, pode ser que o este, o esta e o isto seja utilizado também para retomar termos anteriores, quando você tem mais de uma coisa para retomar e você quer mostrar qual é a mais próxima. Tá? Então, olha o exemplo aí. João e Maria foram ao supermercado. Então, nós temos 2 pessoas que foram ao supermercado.
Cada um fez uma coisa lá, né? Então, olha lá. Esta comprou coisas mais saudáveis. Já aquele só pegou porcarias. Logicamente, galera, pelo gênero, você sabe que esta está se referindo a Maria, não poderia ser a João. E aquele está se referindo a João, não poderia ser a Maria, porque está no masculino. Tudo bem? Então, pelo gênero, você sabe quem que é o esta, quem que comprou coisas saudáveis, que foi a Maria. E você sabe quem é o aquele, que é o João, que só pegou porcarias. Tudo bem? Meus queridos, só que olha a lógica. O esta, aí no caso o este, o esta, o isto, ele retoma o termo mais próximo. Então, se você for voltando, você vai ali no esta e vai voltando no texto. Você chega primeiro na Maria ou no João? Se você ir para trás, se você ir voltando. Na Maria, certo? Então, o esta, ele retoma o termo mais próximo. Se você for voltando, em qual você chega primeiro, tá? Que é na Maria. O aquele, o aquele e o aquilo, ele retoma o termo que está mais distante, o termo que apareceu primeiro, que no caso aí foi João. Tudo bem? Então, quando você tem duas coisas para retomar, o este, o esta e o isto retomam o que está mais próximo, o último que apareceu, e o aquele, o aquele e o aquilo retoma a coisa mais distante, que apareceu lá atrás do texto, a primeira coisa que apareceu. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo disso no aquele, no aquele e no aquilo, né? Então, aquele, aquele e aquilo retomam os termos que estavam mais distantes, né? Olha o exemplo aí. João teve uma vida difícil, estudou escola pública e sempre trabalhou, porém continua pobre. Maurício teve uma vida mais fácil, estudou escola particular, sempre contando com aulas a mais, quando tinha dificuldade. Só começou a trabalhar na empresa do pai depois da faculdade e continua rico, certo? Então nós temos duas realidades aí. Este teve privilégios, aquele não. Quem que teve privilégio? Quem estudou em escola pública sempre trabalhou e continua pobre, ou quem teve uma vida mais fácil, sempre estudou escola particular, quando ia mal tinha aula particular em casa, começou a trabalhar na empresa do pai, nunca precisou arrumar um emprego, e só depois da faculdade começou a trabalhar, né? E continua rico, porque sempre foi rico. Então, este teve privilégio está se referindo ao Maurício, certo? Que foi o último que apareceu. Se você for voltando, você vai ali no este e vai voltando. Quem aparece primeiro? A história do Maurício ou do João? Do Maurício, né? Se você indo para trás. Então, este retoma o Maurício, aquele não teve privilégios. Quem que não teve privilégios? O primeiro que apareceu lá no começo. Quem que é? João, isso mesmo. Eu sei que vocês falaram aí, né? Eu sei que vocês pensaram, o que está mais distante, se eu for voltando, qual que está mais distante do aquele? O Maurício ou o João? Lá atrás, o João, né? Beleza? Digão, eu conseguiria falar isso aí para você só porque você falou, este teve privilégios, quem teve é o Maurício. Então é lógico, pela ideia do texto ali, eu consigo te falar quem é o este. Aquele não teve. Aquele dá para perceber que é o João, que não teve privilégio nenhum. Né? Então, assim, logicamente que pela ideia você percebe. Só que se o prof perguntar para você, numa prova, quem que tá retomando quem aí, você precisa compreender, né, que é o este que serve para retomar o mais próximo e o aquele que serve para retomar o mais distante. Entendido? Compreendido? Então, bora. Galerinha, nesta aula o prof vai falar também para vocês sobre alguns outros termos que podem assumir o valor de pronome demonstrativo. Geralmente eles não são, tá? Geralmente essas palavras, elas não são pronomes demonstrativos. Só que às vezes elas têm o valor de pronome demonstrativo, elas podem mudar de classe gramatical e serem usadas como pronomes demonstrativos. Tudo bem? Então, temos aí alguns exemplos para ver. O primeiro, galera, é do o e do a. O a, os, as, eles podem vir a ser pronomes demonstrativos. Digam, como é que eu vou saber? Você substitui. Você tenta substituir esse o, esse a por aquele, por aquela, né? Por isto, por esta, por esse. Se você conseguir, né, se fizer sentido, quer dizer que ele tem um valor de pronome demonstrativo, tá? Então, olha o exemplo aí. É o que precisas? Esse o aí, ele é um pronome que está no lugar da coisa. É como se eu falasse assim, ó, é isto aqui que precisas? É isto que você quer? Então, top. Certo? Este o aí está no lugar de um isto, não tá? Né? Vamos supor que eu tô aqui, ó. É isto aqui que você precisa? CVC? Dá uma viajadinha? É isto que você precisa? Né? Então, em vez de usar o isto, eu usei a palavra o. É o que você precisa? É isto aqui? Né? Então, esse o ele tem valor de pronome demonstrativo. Então, ele é um pronome demonstrativo nesse caso. Tudo bem? Olha de baixo. Fiz somente o que me dava vontade.
Fiz somente o que me dava vontade. Eu não posso trocar o por aquilo? Fiz somente aquilo que me dava vontade. Poderia, não poderia? Então, se eu posso trocar esse o por aquilo, e o aquilo é um pronome demonstrativo, então esse oi também é. Tá bom? Então, o o e o a, ele pode vir a ser pronome demonstrativo. Quando você consegue colocar um outro pronome demonstrativo no lugar dele, aí você tem certeza, aí você percebe. Ok? Estas duas palavras também, ó, a palavra semelhante e tal, ou tais, né? Essas palavras podem ter esse valor de pronome demonstrativo, né? Olha o exemplo aí. Tais atitudes eram impensáveis no meu tempo. Essas tais atitudes aí não poderiam ser essas? Olha o jeito que está escrito entre parênteses, né? Essas atitudes eram impensáveis no meu tempo. Então, eu estou falando com alguém ali, né? Aí eu estou falando, essas atitudes aí que você tem, né? Eram impensadas no meu tempo, certo? Então, se essas é um pronome demonstrativo e tais têm exatamente a mesma função, né? Então, o tais aí também funciona como pronome demonstrativo, ok? Olha o de baixo. Era incapaz de fazer semelhante gesto. Tipo, era incapaz de fazer aquele gesto, por exemplo. Se eu posso trocar esse semelhante aí por aquele, então quer dizer que semelhante também funciona como aquele, ou seja, como pronome demonstrativo. Certo? E, galera, tem mais um tipo de pronome demonstrativo que são essas palavras aqui, ó, mesmo e próprios. Eles podem servir como pronome demonstrativos quando eles tiverem a ideia de reforço, tá? E aí eles têm esse sentido aí de idêntico ou de pessoa, tá? Então, eles podem ser demonstrativos de reforço, quando você quer mostrar duas vezes a mesma coisa. Então, olha lá, você faz sempre a mesma coisa. É como se eu falasse assim, ó, você faz sempre esta coisa. Esta atitude sua, sempre, sempre, sempre faz parte, né? Essa atitude, enfim. Se você pode trocar, né, esse mesmo aí por essa, por exemplo, você faz sempre essa coisa, né, que você tem aí de fazer, né? Então, esse mesmo aí reforça, né? Que faz sempre. E então, isso daí funciona como um pronome demonstrativo de reforço. Tá? De baixo também, ó, ele próprio conferiu os documentos. Essa frase poderia ser, ele conferiu os documentos. Certo? Por que que tem o próprio? Para reforçar a ideia de que foi ele, né? Que outra pessoa deveria ter feito, mas ele preferiu fazer sozinho. Então, você reforça a ideia da pessoa ali, do ele. Ok? Então, o mesmo e o próprio, quando eles estiverem reforçando a ideia, né, eles servem como um pronome demonstrativo de reforço. Ok? Tudo bem? Beleza. Galera, agora vamos pensar juntos aqui em alguns exercicinhos. Esses exercícios que a gente vai fazer aqui juntos, eles são sobre as características mais comuns, tá, do pronome demonstrativo. Essas características que a gente viu de tempo, de espaço e de retomar coisas no texto ou introduzir coisas novas, tá? Então vamos lá. A primeira é da Unirio, Universidade do Rio, né? Olha lá. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho. Convenientemente quer dizer que completa corretamente, certo? Então, olha lá. A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Alguma coisa, porém, estavam mais gastos que a outra coisa. Galera, quando a gente tem de retomar duas coisas, nós temos duas coisas aí para retomar. Quais são? Maxila e dentes, certo? Se você for voltando ali da primeira lacuna, você vem aqui, ó, na primeira lacuna que está aqui. Se você for voltando, o que aparece primeiro, dentes ou maxila? Se for voltando no texto, aparece primeiro dentes, não é? Maxila apareceu antes, está lá atrás, certo? Então, você vai colocar este, esta, isto, alguma coisa para retomar esta coisa que estava mais próxima. Então, se dentes está mais próximo, você tem que colocar estes, certo? Então, você vai ali para as respostas, você já vai ficar entre B, C e E, tá? Porque o que está mais próximo é retomado por este, esta, isto. Nesse caso aí, estes, porque são os dentes, ok? Porém, estavam mais gastos, né, que a coisa que estava lá distante. A coisa mais distante é aquele, aquela, aquilo. Tudo bem? Maxila é feminino, é a maxila, então tem que retomar com aquela, certo? Qual é a resposta certa, então? B, muito bem, né? Então,
Estes retoma o que veio que apareceu mais próximo ali, que são os dentes, e aquela retoma a maxila que está mais distante. Tudo bem? Continuando. Assinale a alternativa em que o pronome demonstrativo está empregado corretamente. Então vamos analisar uma a uma aí. Este próximo ano será melhor que esse. Tá certo? Quando eu falei para vocês que é o momento atual é este, não é? Então, se ele fala assim, ó, este próximo ano será melhor que esse, tá errado. É este, certo? Deveria ser melhor que este que nós estamos. Este é o atual. Ok? E o próximo é o depois do atual. Tá? Então tá errado. Deveria ser melhor que este. Aquela bolsa que você está usando pertence a mim. Se eu tô falando com você, é essa bolsa. Ok? Essa bolsa que tá aí com você, essa mochila aí. Tá? Então, aquela seria longe dos dois. Né? Se nós estivéssemos conversando aqui e falasse, olha aquela bolsa que engraçada, certo? Aí beleza, mas não é. Se tá com você, é essa bolsa que você está usando. Ok? Beleza. A C. Olha, quem são estes políticos que estão naquele caminhão? Galera, se o caminhão está longe, eu estou conversando com você aqui, perguntando dos políticos que estão lá no caminhão. Eu posso falar quem são estes políticos? Não posso. Eu só poderia falar quem são estes políticos se eu estivesse próximo deles. Mas não tá, eles estão lá no caminhão. Naquele caminhão que está distante. Tá? Então, o certo aí seria, quem são aqueles políticos que estão naquele caminhão? Está distante da gente. Tudo bem? Ok? Beleza. Galera, AD. Viajei um dia e uma noite. Durante esta choveu. E durante aquele fez sol. E aí? Nós temos duas coisas para retomar ali. Um dia e uma noite. Se você ir voltando, o que chega primeiro? A noite. Então, é o esta. Né? Durante esta choveu. Esta, uma noite. E durante aquele que apareceu primeiro, né? O dia lá que está mais distante, fez sol. Tá? Então, a resposta certa seria a resposta D. Tá? Esta retoma a noite, que apareceu por último, que está mais próximo. E aquele retoma o dia, que apareceu primeiro, que está mais distante. Certo? Vamos ver por que está errado aí. Há anos que não viajamos juntos. Estes tempos só nos deixaram saudades. Estes não pode ser porque é agora, né? Deveria ser aqueles tempos. Aqueles tempos em que nós viajamos juntos, certo? Aqueles tempos só nos deixaram saudades. Que está distante. Lembra? Passado distante é aqueles tempos. Tudo bem? Então a certa aí seria a D de dado. 3. Assinale a alternativa incorreta. Fica sempre esperto com isso, tá, gente? Quando é correta e incorreta, isso aí é pegadinha. A incorreta agora é errada quanto ao emprego dos pronomes. Então vamos lá. A. Em referência ao que vai ser dito, empregamos este, esta, isto. Quando a gente vai introduzir uma coisa nova, a gente usa este, esta e isto. Né? E aí vem os dois pontos ali na frente e tal. Então tá errada essa? Não, tá certa. Né? O que vai ser dito ainda, a gente emprega este, esta e isto. Tá certo. A B. Em referência ao que já foi dito, a gente usa esse, essa, isso? Exatamente. Se o que está para frente, a catáfora é este, esta, isto, o que está para trás, a anáfora, esse, essa, isso. Então tá certa também a B. A C. Em referência a dois elementos anteriores. A gente tem duas coisas para retomar. Empregamos este, esta ou isto em relação ao que está mais próximo. Você vai voltando, o que você chega primeiro é o este, o esta ou isto, não é? Certo. Em referência a dois elementos anteriormente expostos, empregamos expressos, né? Empregamos aquele, aquele e aquilo em relação ao elemento mais distante, que apareceu primeiro. Isso. Se este, esta e isto é o mais próximo, aquele, aquele e aquilo é o mais distante. Então tá certo também. Qual que sobrou como errado aí? Aí, né? E vamos entender por que ela está errada. Olha lá. Para situar uma pessoa ou coisa em um tempo distante, no momento em que se fala, empregamos este, esta e isto. Não, né? O momento distante, uma coisa que aconteceu faz tempo, ou algo que está longe da gente, né? Uma pessoa, uma coisa distante, a gente usa o aquele, aquele ou aquilo. Naquela época, aquele tempo, tempo distante é aquele, aquele e aquilo. Certo? Não este, esta, isto. Este, esta, isto é para o momento presente, agora. Beleza? Então é aí que está errada. E a 4. Qual frase emprega corretamente o pronome demonstrativo? Então, qual está correta aí? Vamos lá, primeira. Naquele dia,
Eu não sei como tive forças para continuar. Tá certo, não tá? Naquele dia, não sei como tive forças para continuar. Ele tá falando de um dia distante ali. Tá correto. Por enquanto é essa, vamos ver as outras. Nesse mês em que estamos, tá certo? Neste mês presente. A C. Você disse que vai viajar em março para a Itália. Neste mês também é de chuva. Se ele já falou março ali antes, para retomar seria nesse mês de março aí, para retomar o termo que já disse antes, certo? Então tá errado. D. A verdadeira causa de eu não ter passado é essa. Eu não estudei. Se você vai introduzir e tem 2 pontos, tem que ser esta, certo? Esta que introduz, que faz o movimento de catáfora, né? Ele ainda vai dizer qual é o motivo. Então tá errado também. E aí, essas férias estão sendo maravilhosas. Se está acontecendo agora, é estas férias atuais, neste momento. Ok? Beleza. Então a certa mesmo é e naquele dia não sei como tive forças para continuar. Num dia distante aí. Ok? Show de bola. Então tá bom. Galerinha, espero que vocês tenham compreendido, tenha ficado um pouco mais claro essa questão dos pronomes demonstrativos para vocês, tá? Se alguém ficou com muita dúvida, assista aula novamente, na hora que você estiver retomando, tá? Não fiquem só assistindo uma vez na hora de manhã ali, tentem ver mais de uma vez, tá, galera? Fazer a retomada do conteúdo, ter uma rotina de estudos é importante, tá bom? Principalmente se você entende logo de cara, beleza, mas se você teve dificuldade, vê de novo, tá bom? Se não, chama o prof para conversar também, que o prof vai tirando dúvida. Tá bom? Até a próxima aula. Espero vocês. Um abraço. Tchau, tchau.